Epístola de Pedro, transfundo histórico. Não é novidade para nós, estudantes, que os destinatários da primeira carta são os mesmos destinatários da segunda carta. Então, o transfundo histórico deste livro está acontecendo na dispersão. Como nós estudamos em 1 Pedro, a dispersão ela tem duas formas de nós interpretarmos. Ela pode ser a pessoa pessoal, ou seja, referindo-se aos judeus que foram espalhados pelo mundo afora. Então são pessoas espalhadas, quando elas saem da sua terra, elas são espalhadas. E isso nós, na história do povo de Deus, em 586, aconteceu isso antes de Cristo, quando a Babilônia levou cativo o povo, as duas tribos de Israel, para o cativeiro babilônico. Esta foi uma diáspora também. Então, a primeira possibilidade de se interpretar, a primeira forma de olhar a diáspora, a dispersão, na perspectiva de pessoas. Mas uma outra perspectiva de se olhar é um local geográfico. Então, pessoas que foram levadas para um local específico, Como citei o exemplo de 586 a.C., eles foram levados cativos, saíram de Jerusalém e foram levados para a Babilônia, ou seja, um local específico. Então, refere-se a lugares onde os judeus passaram a residir. Então, aí nós vamos encontrar que na primeira carta de Pedro ele vai dizer quais são esses locais, que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para nós nos localizarmos geograficamente, isso seria a atual Turquia nos nossos dias. Então, é um local geográfico a diáspora. Não as pessoas simplesmente espalhadas pelo mundo afora, mas um local específico da diáspora. Mas a diáspora, ela tem uma importância muito grande para o cristianismo, muito grande. Nós podemos trazer à memória aqui Atos capítulo 8, versículo 1, parte B, dizendo que na perseguição que estava existindo ali, a igreja foi dispersa para Samaria, para a Judéia, e os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então, nós já vamos observando logo em Atos capítulo 8, a partir do 1, parte B, nós vamos observando que o crescimento da igreja se deu com base nessa dispersão. Então, a propagação do evangelho foi com base nesta diáspora. Claro, nós não vamos fazer aqui apologia nenhum para que o evangelho só vai crescer com base nesta perseguição. Não é isso, mas a importância da diáspora para o avanço do evangelho foi muito grande. Com base nos ouvintes primitivos, ou seja, os destinatários primitivos, nós já nos referimos na primeira carta dizendo que nós vamos colocar um material complementar para você ler, uma leitura complementar dessas 5 regiões. Não vai ser uma leitura muito grande, mas só para você ter um material específico dessas 5 regiões onde o povo de Israel foi disperso. Então, o destinatário, ou seja, o transfundo histórico desse livro, está exatamente nessas 5 regiões. Se nós entendemos que a diáspora é esta região, ou nós podemos entender que ela foi escrita para o mundo todo, para aonde estavam dispersos. Deus te abençoe e que você tenha bons estudos, uma boa aplicação
quero ressaltar a importância do transfundo histórico aqui. É através do transfundo histórico, porque a interpretação, o segundo passo do método indutivo, a interpretação, é o que o texto significou para os ouvintes da época. O que o texto significou para os ouvintes da época. Para fazer uma boa interpretação, uma boa exegese, nós precisamos do transfundo histórico. Perseguição fora, segundo Pedro, não. Perseguição dentro da própria igreja, dentro das igrejas nessas regiões, combatendo as falsas heresias. É vital conhecer a Jesus para se combater as heresias. Deus abençoe.